Olá, graças a Deus, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre amor ao próximo, que é algo que a gente precisa cultivar bastante, né? Ainda mais nessa geração onde a gente percebe uma individualidade muito grande, as pessoas muito individualistas, pensando muito em si, né? E a gente precisa trazer o evangelho que sempre mostra essa parte boa, né, de amar ao próximo e atender, servir e não só ser servido. Então nós vamos falar sobre o amor ao próximo hoje no Conexão, e para falar sobre esse assunto comigo eu tenho aqui o meu amigo pastor Osmar Silva, da nossa igreja de Rocha Miranda. Pastor Osmar, Osmar, um prazer tê-lo aqui novamente. Pastor Ednilson, um grande prazer estar com o senhor outra vez, de novo, e vamos continuar sempre, porque é um prazer, sempre um prazer estar participando do Conexão com o senhor. Graças a Deus. Também está aqui conosco o pastor Nilton Rocha, da nossa igreja lá de Olaria. Pastor Nilton, um prazer estar com o senhor novamente aqui no Conexão. Assim como disse pastor Osmar, um prazer de novo estar aqui, uma alegria imensa poder mais uma vez participar do Conexão, e eu tenho certeza, pastor, vai ser bênção em nome de Jesus. Bom, como vocês já puderam perceber, só tem fera hoje aqui na bancada para falar sobre amor ao próximo. E nós vamos agora chamar um VT sobre esse assunto para depois voltarmos com nossos entrevistados aqui. Vamos lá. Amar ao próximo significa respeitar a existência do outro, do mesmo modo que você respeita a sua. Esse sentimento envolve entrega, atenção às necessidades dos outros, tolerância, empatia, buscando sempre fazer o bem, sem esperar nada em troca. Quando o amor é colocado em prática e compartilhado com outras pessoas, é uma forma de demonstrar a elas o quão importantes são. O amor ao próximo é essencial para uma vida em sociedade harmoniosa e para o crescimento pessoal. Em Mateus capítulo 22, Jesus cita o amor ao próximo como o segundo maior mandamento, seguido de amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Bom, eu sempre achei assim tremendo, né? O Senhor Jesus falar que o primeiro mandamento é amar o nosso Deus acima de tudo, de todas as coisas, e ele coloca o segundo como amar ao próximo. Então isso é muito importante. Por evangelho é muito importante a gente amar o nosso próximo. E é isso que nós vamos hoje e começar agora a falar com os nossos entrevistados. Pastores, eu queria já saber de vocês o seguinte: o que vocês entendem como amar o meu próximo? Essa frase, amar o meu próximo. Qual seria esse entendimento para vocês? O que significa essa frase? Pode falar, pastor Osmar. Quando vocês se entreolham assim, eu já sei que vocês já estão se combinando. Não, a gente conversa no olhar. Não, eu entendo que amar o próximo, né, significa eu ter empatia por aquela pessoa, porque se eu a amo, eu não vou desejar o que ela tem, eu vou ajudá-la a crescer. Eu vou estar à disposição sempre que ela precisar. Porque é muito comum a gente dizer que ama, mas você nunca está disponível quando aquela pessoa necessita. Sim. Então eu acredito muito que ter amor ao próximo é estar próximo dela, seja nos bons momentos, nos maus, mas estar ali à disposição. Pastor Nilton, assim, pegando o gancho do que o pastor Osmar falou, eu acrescentaria o seguinte: quem é o meu próximo, né? Porque o pastor falou de estar sempre presente. É interessante. Você falar, aliás, eu tenho falado muito isso na igreja os últimos dias, né? Sobre gratidão. Você falar que está agradecido é uma coisa, você tomar uma atitude de gratidão é outra. Mexe com a pessoa, quando você toma uma atitude demonstrando a gratidão que você tem pela vida daquela pessoa. Mas, pastor Nilton, assim, tudo bem, você está sempre presente, sempre pronto para ajudar, você está amando o próximo. Mas quando é uma pessoa desconhecida? Porque eu entendo que o próximo é o que está mais perto de mim. Olha, eu acredito que o próximo é todo aquele que Deus coloca no teu caminho. Sim. Até porque o próximo pode ser, inclusive, alguém que está do teu lado numa condução. Exato. Não é? E aquela pessoa, ela precisa ser amada por mim, por você, ela precisa ser amada principalmente pelo cristão. Por isso que eu entendo, pastor, que o amar ao próximo, na verdade, significa eu estar disposto a dar àquela pessoa o que eu recebi de Deus.
Afinal de contas, o que ele diz lá em Mateus é amar o próximo como a ti mesmo. Eu me amo. Eu creio que Jesus também me amou. Eu recebi a salvação. Sim. Eu tenho que dar o Senhor Jesus para que essa pessoa seja salva. Afinal de contas, ela só vai conhecer o amor de Deus, a graça de Deus, tudo o que Jesus fez, se ela tiver o Senhor Jesus. Quer dizer, então tem a parte natural e a parte espiritual, né? Espiritual. Porque como o pastor Osmar falou, bom, é meu próximo, tem que estar presente, não adianta falar que eu não sou, se eu não estou presente, mas tem pessoas que você mal conhece, né? Pessoas que você não vai estar presente na vida dela constantemente, mas você encontra, vê uma possibilidade, uma portinha se abre, você prega o evangelho e você está amando aquele próximo que você nunca viu e talvez nunca vai ver mais. Verdade. Mas você plantou uma semente ali. Então seria isso. Esses dois lados, digamos assim, né? Creio que sim, pastor. Que bom, que bom. Então vamos lá. Por que amar os outros é considerado difícil para muitas pessoas? Olha, eu não creio que seja difícil. Sim. Às vezes, ou talvez o problema seja realmente a escolha. Porque Jesus foi claro, ele disse, olha, amar a Deus acima de todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento, uma ordenança. Um mandamento eu obedeço ou simplesmente ignoro, desobedeço. E se eu desobedeço o mandamento, há consequências para isso, né? Mas se eu obedeço, há também uma recompensa, há uma bênção para aquela pessoa que obedece. Por isso que é uma escolha. Se eu decidir amar o meu próximo, não só levar a Cristo, mas, como disse o pastor Osmar, estar presente, socorrer, ajudar, coisa que fazemos muitas vezes, até não só dentro da igreja, até no entorno da igreja, quantas vezes em questão até de enchentes, doação de roupas, alimentos. Verdade. Socorremos a comunidade quantas vezes? Porque amamos o próximo. E nessa oportunidade sempre apresentamos Jesus, porque é o que muda realmente a vida de uma pessoa. Pastor, então o próximo aqui, ele não teria um rosto específico, né? Não. O próximo é aquele que está ali precisando e você vai lá e estende. Eu acho assim, é um mandamento. A gente concorda com isso, certo? É um mandamento amar o próximo. Se é um mandamento, eu preciso estar preparado como um soldado mesmo para isso. Porque tem próximo que eu vou te contar, é carne de pescoço. Ou não? Não, eu concordo 100%. Tem próximo que é carne de pescoço, só que é mandamento. Mandamento. Então, assim, você amar o próximo que te ame, que te retorna, que te está sempre em retorno, que está sempre te recompensando por algo, bom, é até fácil. Mas você precisa amar o próximo e ele aí não especifica quem é esse próximo, não tem rosto. O próximo aqui não tem rosto. É questão de mandamento, eu tenho que amar o próximo. Não é tão fácil assim, a gente precisa estar bem preparado, bem com Deus, né? Para poder fazer. Eu parto do seguinte princípio, que o Senhor Jesus disse, quando aquele homem ia passando por aquele caminho e viu alguém caído, ele não conhecia quem estava caído. A parábola do bom samaritano? Do bom samaritano. Sim. Ele pega aquela pessoa que ele não conhecia, leva até uma estalagem, paga pela diária e diz... Ele tem prejuízo. Tem prejuízo. Digamos, né? E ele disse o seguinte, o que ele gastar, quando eu passar de volta, eu pago. E foi embora. Talvez, como o senhor acabou de falar, nunca mais se viram. Mas ele cumpriu um mandamento, que é aquilo, eu acho que é um ditado que diz fazer o bem sem olhar a quem, alguma coisa assim. Tem uma frase que o pessoal fala lá fora. Uma frase assim. Então, eu acho que amar o próximo é exatamente isso. Hoje eu vou fazer. Amanhã eu posso, se apresentou para mim uma situação, então por que eu não vou fazer? Pode ser que eu nunca mais não conheço, só porque ele está na rua, só porque ele se apareceu. Outro dia eu vi um vídeo, me mandaram, não sei quem foi que me mandou um vídeo, de um rapaz, o rapaz chegou e tinha um morador de rua assim, pô, bem precária a situação, na rua mesmo, fumando e tudo mais, magro já. E o rapaz sentou do lado dele, aí conversou um pouquinho com ele, aí o rapaz pegou um banco, botou ele sentado. Aí o rapaz botou o negócio assim, fez a barba dele, fez o cabelo, limpou tudo, trocou uma roupa, deu um banho nele ali mesmo, jogou uma água, sabonete, jogou um banho e jogou uma roupa nele. Aí a outra pessoa chegou com uma mesa e o cara começou a olhar aquilo sem entender nada. Aí ele sentou na mesa, o cara botou uma comida lá, e aí botou mais um, e pediu para sentar com ele, deixou e sentou com ele. Aí veio mais um grupo já com um bolo, com tal tipo de um parabéns para ele lá.
O rapaz começou a chorar, o cara não entendeu nada, aquela bondade toda, aquele amor todo sendo apresentado. Eu entendi que depois, no final do vídeo, você vê que é um trabalho evangelístico. Isso. Era um grupo de igreja fazendo um trabalho evangelístico, que provavelmente impactou e muito a vida daquele morador de rua. Sim. Então, assim, é por isso que eu falei, né? O próximo não tem rosto, né? Então, a gente tem que estar preparado, porque é mandamento, como o pastor Nilton falou. É mandamento, que eu não posso negar o mandamento do Senhor. Então, tem que estar preparado para aquele que se apresenta, eu amá-lo. Exato. Não parece ser tão fácil assim, não. Não, é sério. Não é. Mas é uma escolha. Mas é uma escolha. É uma escolha. Ou você faz ou não faz. O senhor falou de... Tem alguns que fazem carne de pescoço, se o senhor me É um permite. termo que eu uso muito na minha vida, no altar mesmo. Às vezes eu uso, tem gente que é carne de pescoço. Você entende o que é isso? Não, claramente. Tá. Que aconteceu algo assim. Minha esposa, ela viu uma pessoa sentada num papelão na rua e uma bolsa com roupas do lado. E ela tinha acabado de almoçar e ela pensou, puxa, essa pessoa deve estar com fome. Aí foi em casa, preparou uma comida e levou para essa pessoa. Tentando ser grata, né? Já Aí, até sei o que aconteceu. Vai, fala. Quando a pessoa olhou o cardápio, o mesmo cardápio que a gente tinha em casa, a pessoa simplesmente falou, não, fígado eu não como não, entregou tudo de volta. Minha esposa chegou em casa, você viu que não dá para ajudar todo mundo? Aí eu falei, essa é a carne de pescoço. É isso aí. Porque ela poderia ter tirado a carne e comido o resto. É isso meu aí. Pai do céu. A carne de pescoço, misericórdia, irmão. Mas existe. Eu lembro que uma vez eu estava na estrada assim, parei o carro e a minha esposa, e um motoqueiro veio, encostou bem pelo meio-fio assim, ficou do meu lado. Poxa, aí abriu o sinal. Aí eu falei, pô, se eu sair junto com ele, vai dar ruim. Aí eu olhei para esse, fiz assim para ele, pode ir. O cara saiu, parou na minha frente, olhou para trás e começou a me xingar. Ué? Falei, mas eu olhei para minha esposa assim, não entendi nada. E aí fiquei parado assim, dobrei o braço, fiquei parado olhando ele. Ele me xingou, depois foi embora. Falei, aí eu só repreendendo, né? Porque só pode ser um demônio uma coisa dessa. Você é educado com a pessoa, então tem gente que é carne de pescoço, mas é mandamento amar. E agora? Tem que fazer. Eu creio até que seja, no caso que o senhor passou, às vezes até uma ação, como o senhor bem disse, demoníaca mesmo. Porque se... Talvez eu até sou um cara nervosinho, né? para nos tirar da presença de Deus, até porque o que mais o capeta quer, o Satanás quer, não é só perturbar, é tirar a gente da comunhão com Deus. Sim. E às vezes ele usa realmente essas situações para também nos entristecer. Com certeza, com E certeza. aí deixarmos de cumprir o mandamento. Com certeza, com certeza. Tem que ficar ligado o tempo todo, né? Vamos lá. A solidariedade, ela é uma forma de manifestação do amor ao próximo? Eu creio que sim. Né? Eu creio, porque veja quando teve essa enchente... Não tem muita discussão nisso aqui, não, né? Não tem, a enchente lá em Porto Alegre, o que nós da Igreja da Graça ajudamos, né? 3 ônibus, 3 caminhões, 3 carretas. Carretas enormes. Eu estava... Cheio de material, cheio de alimento, de roupa. E o senhor não conhece nenhuma daquelas pessoas que o senhor ajudou? Nenhuma. A solidariedade. Eu acho que só tem um ponto aí que é bom a gente falar. É quando há segundas intenções na solidariedade. Sim. Porque a gente sabe que tem gente que banca de solidário, mas tem uma segunda intenção por trás daquilo e é aquela coisa de sempre querer estar levando vantagem em tudo lá. Existe isso. Mas fora isso, a solidariedade, realmente, isso aqui não tem muita discussão. É verdade. É uma forma de amor ao próximo. Vamos lá. Quando eu não ajudo uma pessoa em situação de rua, eu estou faltando com amor e pecando? Pastor, eu creio que não, porque cada caso é um caso, né? Eu lembro bem que, ainda em Bom Sucesso, a gente ajudou muito um certo cidadão e algumas vezes ele até roubou pessoas da igreja que saíam da igreja. E ele sabia que era da igreja, né? E às vezes gratidão, né? Nenhuma gratidão. Pessoas que tinham acabado de ajudá-lo. Sim. Que dá uma comida, algumas vezes até dava banho nele, eu ajudava mesmo. Aconteceu comigo também. E, infelizmente, tomava essa atitude. E aí chegou ao ponto de não ajudarmos mais, porque não tinha como. Não tinha mais como, né? Não tinha, ele... Já tinha feito o que tinha que ser feito, né? Lá, eu tive um casal que é lá na igreja, a gente viu, era um morador de rua, a gente deu banho, deu roupa, dava almoço, dava alimentação.
E um dia, à noite, entraram lá na igreja, na parte externa, né, da igreja, conseguiram entrar e levaram algumas coisas lá. Levaram umas três coisas que tinha lá fora, não lembro direito o que era, nem lembro direito o que era, sei que levaram. E a gente foi ver nas câmeras, era justamente o cara. Ingratidão. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara está aqui já há 1 mês ou 2, a gente ajudando, esse cara faz uma coisa dessa. Ingratidão. Né? E aí, depois a esposa veio, pediu desculpa a gente, e eles sumiram do mapa. Mas aí aconteceu umas coisas lá na região, lá que eles terminaram dando uma sumida de lá. Bom, é o que a gente está falando, né? A gente ajuda, a gente ama, Sim. mas nem sempre dá para ficar estendendo a mão para uma pessoa que não quer ajuda. Não é questão de não amar, é questão de não poder ajudar, da pessoa não querer ser ajudada. Aí é diferente. Uma certa vez, o senhor comentando, isso me fez lembrar de um outro caso, de uma senhora, membro da igreja. Ela viu uma pessoa em situação de rua, se compadeceu daquela situação e chamou a pessoa para fazer um serviço na casa dela para poder pagar. Infelizmente, a pessoa só não a violentou, mas roubou e, infelizmente, agrediu. E a situação ficou complicada. Na época, eu lembro bem que eu conversei com ela, falei, mano, nunca faça isso. Não se leva a pessoa para sua casa. Quer dizer, parece que as pessoas confundem o que é amar o próximo, né? Exatamente. Essa é a confusão na cabeça das pessoas. Eu tenho que fazer. Não. Eu acredito que todos, se não todos, mas uma boa parte dos pastores tem uma história semelhante. Sim, como a do senhor, a minha, a do pastor Nilton. Por quê? Eu, recentemente, fui até empurrado dentro da igreja pela mesma pessoa que eu dei pão, dei café, dei uma roupa, porque ele estava com frio. Depois ele entrou na igreja, me empurrou, procurou briga. Eu fiquei pensando, como é que a gente ama nessa hora? Deixei passar o caso. Outro dia ele voltou. O senhor não tem um chinelo para me dar? O senhor não tem uma roupa para me dar? Parece que não aconteceu nada. Não parece que não aconteceu nada. É incrível, irmão. É incrível isso. A história se repete, sim, porque a gente trabalha muito com as comunidades, Sim. Né? A gente trabalha muito com a rua, com o pessoal, então, infelizmente, isso acontece muito. Creio também que algumas vezes eles nem lembram, porque muitas vezes estão até por efeito de drogas. Estão completamente também. desnorteados. Mas assim, eu acho que o maior amor mesmo é você, primeiro, levá-lo a Cristo, né? Porque a gente tem a palavra de salvação, que liberta, que faz a pessoa mudar a vida dela completamente. E aí que alguns, às vezes, cristãos se iludem, né? Você vai pegar uma pessoa que está na rua e vai botar dentro da sua casa, você não conhece essa pessoa, isso não é prudente. Tem que saber fazer a coisa, né? E a grande verdade é que, se nós formos olhar a quantidade de pessoas que a gente ajuda e a quantidade de povo que temos na igreja, não bate. Sim. Porque nem todos que a gente ajuda sequer querem mudar de vida. Essa a pessoa chega lá na igreja pedindo uma cesta básica, aí você fala assim, senta aí para assistir o culto. Não não quero assistir o culto, eu quero a cesta básica. Só isso. Ela fala assim mesmo. Ela não quer mudar de vida, na verdade. E a gente dá. Né? Se eu tiver, eu dou, porque eu não vou negar comida para ninguém. Né? Se eu tiver, eu vou dar. Então, é por aí, mas a gente tem que... Esse amor, então, a gente concorda que o cristão tem que entender o que é amar o próximo, né? Tem. Senão faz essa loucura de levar a pessoa para dentro de casa. Exato. Uma pessoa desconhecida, né? Bom, muito bom. Por que o amor de muitos está já se esfriando? Bem, no começo do programa o senhor já tinha respondido isso aqui. Quando o senhor abriu o programa, eu vi isso daqui. Por quê? Porque tá todo mundo, parece, né, que as pessoas estão muito preocupadas com elas. Individualista foi a palavra que o senhor usou. Então está todo mundo, como eu costumo dizer, correndo atrás do seu. E aí ela acaba esquecendo um pouquinho do outro. E a correria é constante, está fazendo agora, daqui a pouco já está pensando o que vai ter que fazer no minuto seguinte. E eu costumo dizer, gente, não espere muita ajuda das pessoas. Procure se levantar também. Sim. Procure se levantar. Os antigos diziam assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí? Né? Já ouviu essa frase? Sim. Farinha pouca, meu pirão primeiro? Quer dizer, primeiro eu vou resolver. Se sobrar... Como? Não, eu estava dizendo, não sou dessa época, mas sim. Não, você é da época antes dessa. Anterior a essa. Farinha pouca, o pirão nem existia ainda. Mas tudo bem. Esse pastor Osmar, esse eu já conheço. Eu já conheço essa peça. Bom, mas assim,
Jesus falou em Mateus 24 que o amor se esfria pela iniquidade, né? Ele fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então ele já deu pra gente a dica, vai chegar uma época que a iniquidade vai proliferar de tal maneira, a iniquidade, né, que a fé, o amor vai se esfriar e a pessoa só vai pensar nela mesma. Acho que a gente está vivendo um pouco essa época já, né? Eu acredito. Infelizmente. Creio que essa é a realidade nossa. E até essa repetição que nós falamos ainda há pouco, de você ajudar e a pessoa não dá um retorno, eu não estou querendo que ele me dê de volta uma cesta básica, eu quero que ele entregue a vida para Jesus. Sim. Até mesmo essa frieza das pessoas não querer mudar, o próximo você já fala, poxa, já ajudei tanto, não vi. Você já fica até meio assim, né? Porque, será que esse vai ser mais um? Você ajuda e a pessoa não quer nada com nada, né? E se você vacilar, ela ainda te dá um prejuízo feio. Exato. Aí isso te nessa- esfria para o próximo. É nessa que a gente acaba tendo que dar realmente importância à busca da renovação. Porque se a gente não se renovar, Poxa, aí... a gente para. Aí, exatamente, não dá para parar. Eu digo o seguinte, orar, você tem que orar sempre. Então, não adianta você tentar resolver a afronta com afronta. Não dá. Aí você não está amando o próximo. Você resolve a afronta com afronta, você é igualzinho que a gente afrontou. Né? Nesses dias eu pregava isso. Então, assim, mas ora pela pessoa, ora e deixa Deus ser o quarto homem da fornalha para você lá. Continuar. Bom, nós vamos a um intervalo falando de amor ao próximo, nós vamos voltar já já e eu acho que esse assunto ainda tem muito para render, não saia daí, convide as pessoas para assistirem, porque ainda tem muito para render esse assunto, tá bom? Vamos a esse intervalo, voltamos já. Voltamos com Conexão, hoje falando de amor ao próximo. Eu sou o pastor Ednilson Lima e se você acabou de ligar o seu aparelho, você está assistindo Conexão. Aliás, eu já convido você a também nos assistir e comentar com as pessoas sobre o nosso canal no YouTube, né? Conexão, pastor Ednilson Lima, para que as pessoas possam participar. De repente não tem a nossa TV em casa, não tem como assistir pela televisão, você passa para essa pessoa que não tem o nosso canal no YouTube para que ela assista. São vários programas já lá no canal, cada tema mais controverso que o outro, mas sempre com essa leveza, tratando esses assuntos em nome de Jesus. Hoje nós estamos com o nosso pastor Osmar e também com o pastor Newton falando sobre esse assunto tão importante que é o amor ao próximo. Daqui a pouquinho eu volto com os pastores, porque eu quero já entrar no abre aspas. Solta a vinheta pra gente. Abre aspas de hoje. Pesquisa mostra que fazer o bem traz efeitos positivos para o corpo e mente. Um recente estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostra que ajudar o próximo resulta em uma série de benefícios específicos para o corpo e a mente. A equipe apresentou um teste de critérios morais em 1.209 adultos, em que respondiam sim ou não a questões como: estou disposto a enfrentar dificuldades para fazer o que é certo, uso os meus pontos fortes para ajudar os outros e estou disposto a abrir mão da minha felicidade momentânea para colher bons frutos no futuro. Aqueles que relataram traços consistentes com a prática de atos solidários, com respostas mais próximas do 10, apresentaram até 50% menos probabilidade de sofrer de depressão, um dado expressivo. Ajudar os outros com vistas a longo prazo, sem uma retribuição imediata, resultou ainda em menor chance de desenvolver ansiedade. A fonte é veja.abril.com.br. Olha, pastores, a importância da gente seguir o mandamento, né, que Jesus ele apresentou para a gente como o segundo maior de todos, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando Jesus deu esse segundo mandamento, ele estava fazendo bem para quem respeitar o mandamento. Porque, logicamente, ele já sabia que se você for uma pessoa que ama o seu próximo, sua mente e corpo vai ser beneficiado. Essa pesquisa aqui é atual, mas Jesus já sabia disso, né? E ele queria que a gente, ele deseja que a gente saiba
amar o nosso próximo. A verdade é que todo mandamento tem uma promessa, Sim. tem uma bênção, tem uma recompensa. E esse Sempre, né? não seria diferente, né? É a recompensa espiritual, mas a recompensa também na saúde, a recompensa na sua mente, na sua alma. A pessoa passa até a ter mais alegria e mais paz. Sim. E assim, saber disso numa época em que tem tanta ansiedade, tanta depressão, né? Sim, até no nosso meio, no meio cristão, até no meio dos pastores, você às vezes encontra pastores aí com problemas sérios de depressão, de ansiedade. Sim. Né? Porque são homens também e também enfrentam várias guerras, várias batalhas. Eu lembro que eu comentei num bloco anterior sobre o quarto homem da fornalha, né? Eu andei pregando sobre o quarto homem da fornalha há um tempo e eu comentava sobre você não ter medo da fornalha, mas se preparar para ela. Porque assim, quando você é exaltado, vai aparecer uma fornalha sempre. Ah, sim. Eu até falava sobre isso na igreja, que você quer ser exaltado, quer crescer, então se prepare, porque a fornalha vai aparecer. Se você for reparar bem, no livro de Daniel, no versículo 49 de Daniel 2, o Sadraque, Mesaque e Abednego são exaltados, porque o Daniel pede ao rei isso, né? E é assim que eles são exaltados, logo depois vêm os caldeus, dizem que eles viram alguns judeus que não se prostraram, mas quando chega diante do rei, eles colocam só os três servindo de bode expiatório lá. Justamente os três que o rei tinha acabado de exaltar. Então você é exaltado, você vai passar pela fornalha, só ficar preparado, porque o quarto homem vai estar lá com você. Mas depois da fornalha vem uma exaltação ainda maior. Ainda maior. Então, esse que é o negócio. Quando a gente aprende isso, aí eu falo dos cristãos e até da gente pastores, quando a gente aprende isso e crê nisso, né? Então a gente passa vamos dizer assim, ter uma facilidade maior de não se aborrecer, de amar o próximo. Ah, não quer me ajuda? Então eu vou orar por ele. Né? Recebeu minha ajuda muitas vezes, depois ela roubou a minha igreja, tá bom, então eu vou orar por eles, eu não vou desejar o mal, não vou pedir para Deus, igual o Tiago, o João, desce um raio aqui, né? Não vou fazer isso, eu vou continuar amando, por quê? Porque eu sei que é benefício para mim, né? É verdade. Exato. Acho que é interessante isso aí, né? E faz muito bem, né? Todas as vezes que a gente socorre alguém, a ajudar uma pessoa idosa a atravessar uma rua, quando chega do outro lado, você já se sente bem. Opa, fiz a minha boa ação de hoje. No seu interior, você fica feliz. Alguém já ajudou o senhor a atravessar a rua? Ainda não, mas estou quase. Agora, dei o troco aqui. Estou te ajudando. Tá me ajudando. Porque eu sou mais novo na bancada. Tá certo, glória a Deus por isso. Bom, pastores, que coisa tremenda, né? É bom ser de Jesus. Primeira carta de João, capítulo 13, versículo 16, diz o seguinte: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha que coisa, irmãos. Lógico, ele está falando pelos irmãos, não está falando pelos pecadores. Porque tem que distinguir isso, né? Tem que distinguir. Se você pega a sua versão corrigida, a nossa versão que a gente costuma pregar, e você pega aquele texto que fala da água, que Jesus manda dar um copo d'água, geralmente a gente usa muito esse texto, né, para falar de solidariedade, de ajudar o próximo. Mas se você for ver todas as outras versões, ele fala assim, na condição de discípulo. Então, se você negar a água para um desses meus pequenos discípulos, você não deve negar. Se você não negar, você vai receber um galardão, vai receber um prêmio. Aí você já, então não é sair dando água para todo mundo. Tem que ter cuidado. Né? Então tem que ser solidário, tem que amar o próximo, mas tem que saber amar o próximo. Né? E aqui fala desse amor que ele diz que nós devemos dar a vida pelos irmãos. O senhor me fez lembrar, inclusive, de uma coisa que a gente vê acontecer muito, inclusive dentro da igreja. Às vezes a gente, esse negócio de dar cesta básica, de socorrer, algumas vezes a gente socorre muitas pessoas que a gente nem conhece. Sim. E acontece de pessoas que estão do nosso lado, estarem precisando. E não recebem. E não recebem, e a gente às vezes nem sabe. Assim, na minha igreja, pelo menos, eu costumo receber uma quantidade boa, porque a gente já faz esse trabalho há muito tempo, né? E aí o pessoal foi encaixando, engajando, e hoje a gente recebe uma quantidade boa. E Deus levantou algumas pessoas lá para fazer isso. E a gente ajuda qualquer pessoa mesmo. Mas eu sempre falo no altar. Eu sempre falo.
alguém na igreja, membro, que batizou recentemente, que está com a gente, está precisando ainda, porque eu te garanto que em pouco tempo você não vai precisar mais. Você se converteu, passou pelas águas e Deus vai te exaltar, eu tenho certeza. Mas se você ainda está nessa condição, fala com a gente, porque essas cestas primeiro são para vocês. Eu sempre lembro isso no altar. E poucos, quase ninguém da igreja vem pedir cesta básica. Graças Você vê como é que Deus supre. Deus honra. Ele honra, né? Quase ninguém. É uma ou outra que pede um mês ou dois, depois já não pede mais, e daqui a pouco já está até ajudando também. Aí geralmente fica com o pessoal de fora, que a gente termina ajudando bastante, né? Então, assim, é interessante a capacidade de honrar que o nosso Deus tem. Exato. Ele honra sempre. É lindo, é lindo, é lindo. O povo de Rocha Miranda tem que ver isso aí, porque é exatamente o que eu falei no domingo. Vou ajudar, como Paulo disse, os de casa. Aí depois a gente consegue ajudar os de fora, né? Primeiros de casa. Primeiro de casa, é bíblico. Prioridade. É bíblico. A água fria que a gente fala tanto, não pode negar uma água fria para um dos pequeninos, não pode negar um copo de água fria para um dos pequeninos. Mas se você for ver as outras versões todinhas, Jesus está falando dos seus discípulos, dos meus pequeninos discípulos. Para eles, você não deve negar nunca a água. Então, para os outros, você tem que observar. Ama, ore, trate bem, mas observa. É o que a gente está falando aqui, né? Você ajuda e a pessoa não vem roubar a sua igreja. Ajuda e a pessoa vem te exaltar, te assaltar ou, como fizeram com o senhor, te agredir. Né? Quer dizer, então você também tem que ter sabedoria. Né? Até para amar o próximo. Não é deixar de amar, mas ter sabedoria até para amar o próximo. Né? Até porque algumas vezes não é aquela ajuda que a pessoa está pedindo que você vai dar. Talvez uma palavra, até uma repreensão, talvez faça aquela pessoa mudar de atitude. É um ato de amor. É um ato de amor, verdade. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá, pastores. É possível amar alguém sem gostar dela? Acho que a gente já respondeu isso aqui. É possível. Verdade, possível. Porque se Jesus mandou amar o próximo, né? O meu próximo primeiro são os da minha casa, porque não adianta eu amar os jovens da igreja e maltratar meus filhos. Não faz sentido nenhum. Não é eu tratar bem as irmãzinhas da igreja e maltratar minha esposa. E não amar minha esposa, não tratá-la com toda a dignidade. Isso é idiotice. Desculpa a expressão aqui, mas é verdade. Isso é idiotice, não é? Quer dizer, você trata todo mundo bem, todo mundo te vê como um excelente pastor, mas em casa você é um ignorante. Então. Não faz sentido nenhum. Né? Então, você está totalmente fora desse mandamento, que é amar o próximo, né? Porque o mais próximo não está sendo amado. O mais próximo não está sendo amado. Né? Então, por mais que você demonstre amor na igreja, na rua, com um morador de rua e tudo, você está fora do mandamento, porque o mais próximo não está sendo amado. 1 Timóteo 5,8, né? Sim. Quem não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família. Negou a fé. Negou a fé. É pior do que o incrédulo. E é pior do que o incrédulo. Que coisa tremenda, né? Isso aqui agora, isso me despertou, né? Porque eu acho, não tenho certeza, que tem muita gente que banca de amor ao próximo, mas dentro de casa está faltando esse amor, irmão. Também acredito. Eu acredito que tem muito caso assim acontecendo. É por isso e essa pessoa pensa que está dentro do mandamento, mas não está. Não está mesmo. Porque está negando o mais próximo. O amor ao mais próximo. Caramba. Por isso que a gente, principalmente nas quartas-feiras, a gente sempre fala da pessoa ser exemplo dentro de casa, né? Sim. Porque às vezes na igreja é uma pessoa, até na rua é uma pessoa, mas dentro de casa, completamente Meu diferente. Deus, dentro de casa... Não, se tem máscara dentro de casa, vai ter que tirar, né? Aí. É isso aí. Não dá para ficar o tempo todo. Não dá para ficar. O pessoal de cá te conhece de verdade. Conhece. É interessante, você que está assistindo a gente, pensa nisso. Você trata tão bem os jovens, as pessoas que você conhece, todo mundo te vê com muito apreço, com muito amor, com muito carinho, e dentro de casa você não consegue tratar da mesma forma? Então tem algo muito errado aí e você não está dentro desse mandamento, que é o segundo mais importante, segundo Jesus Cristo, tá? Abre o olho com isso aí, fica a dica aqui no nome de Jesus. Vamos lá. Existe limite, pastores, para a empatia com as pessoas? Eu tenho minha opinião, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Existe um limite para você ser empático com a pessoa? Bem, eu também tenho a minha. Eu acredito que tem limite, sim.
Por que o senhor diz isso? Porque eu preciso mostrar empatia com aquela pessoa. Porém, qual é a intenção daquela pessoa com relação a mim? Ela veio para me assaltar, ela veio para me espancar e mesmo assim eu tenho que mostrar empatia? Não, eu não acredito. Eu vou orar por ela, eu não vou reagir, estou falando no caso de um assalto, mas empatia é uma outra coisa. Digamos então, pastor Nito, vou pegar o gancho do nosso pastor Osmar, o nosso amigo mais jovem da turma aqui. Graças a Deus. Vale Deus. Eu vou pegar esse exemplo. Digamos que a pessoa vem para assaltar. Assaltou, até bateu e tudo. Quando correu daqui a alguns metros, um grupo pegou ele. Isso acontece lá onde o senhor passou, lá em Bangu, de vez em quando está um sendo espancado lá na rua, a gente tem que intervir. Aí começa a pancadaria. Você acabou de ser assaltado por ele. Você é servo de Deus. E agora? Mostra a empatia? Não, vai matar o garoto, deixa. Prende então, vamos levar para a polícia, devolve as minhas coisas. E você mostra a empatia ali, ou passa direto, tá merecendo. Esse mereceu. Como é que fica agora? Joguei a bomba pro senhor. Verdade. Ele começou e eu acendi o pavio. Mas, pastor, uma coisa é a gente até comentar aqui, outra coisa é a pessoa ali na situação. hora, né? Na hora. Agora, eu creio que o correto seria realmente mostrar empatia. Mas, é claro... Nesse caso que eu falei, nesse específico, caso, né? não é deixar a pessoa ir embora também, olha, Sim. não, perdoa, deixa pra lá, não. Né? Sim, A pessoa tem que pagar pelo que fez. Mas não deixar a pessoa sofrer, talvez até a perda da vida, isso a gente precisa tomar uma atitude mesmo, impedir. Entendi. Eu lembro uma vez, isso foi até próximo da minha casa, que as pessoas tinham sido assaltadas, conseguiram pegar a pessoa e depois de bater, estava caído, pegaram uma pedra mais ou menos desse tamanho e iam jogar em cima dele. E graças a Deus, eu e mais uma outra pessoa conseguimos impedir que fizessem isso. Porque, infelizmente, ia acabar até com a vida dessas pessoas que fariam isso. Iam se tornar homicidas. Sim. E eram pessoas de família, pessoas... Isso também é um tipo de empatia, né, pastor Osmar? É isso que eu estou aqui pensando, isso é misericórdia ou empatia? Eu estou aqui discutindo na minha cabeça exatamente isso. Entendi. Eu acho que é mais um ato de mais um ato de misericórdia, porque nós somos do misericórdia. bem. E a É gente muito sempre parecido, né? nós somos do bem, a gente sempre vai ser contra o mal. Aliás, a gente é muito mal visto pelo mundo por causa disso, né? não é verdade? Porque a pessoa assim, pô, vocês crentes, vocês são muito otários, vocês são muito bobos, o cara acabou de te assaltar, você está pedindo por ele? Mas eles não entendem o que é uma alma, né? Não entendo. O pastor Jaime costuma dizer, bandido bom é bandido morto? Não, bandido bom é bandido salvo. Bandido liberta, ele vai deixar de ser bandido e vai para o céu. O pastor Jaime sempre fala isso, né? Bandido bom, o pessoal fala, bandido bom é bandido morto. Não, bandido bom é bandido liberta, bandido salvo. Que aí ele deixa de ser bandido e vai para o céu e vai ganhar almas. Mas quando a gente fala uma coisa dessa, ou vivencia uma coisa dessa, as pessoas vêm em cima da gente. Sim. Vocês têm que ser assaltados mesmo, vocês têm que passar por isso mesmo, vocês são muito bobos, não sei. A gente ainda é mal visto, né? É verdade. Mas faz parte do evangelho. Mas essa é a diferença de servir a Deus Senão e não servir a diferença. Deus. Se servimos a Deus, temos que pensar diferente de quem não serve a Deus. Então, quem não serve a Deus, não, tem que matar mesmo, tem que morrer mesmo. E nós não. Se a pessoa não está salva, por quê? Cara, assim, é bem difícil, fala a verdade. É difícil. Lembra, alguns anos atrás, de uma senhora que viralizou, foi na televisão, inclusive, aqui no Rio. É uma senhora mesmo, que o rapaz assaltou e matou o filho dela. E ele está preso, aí ela chega na delegacia e ela, no nome de Jesus, ela perdoa ele. O cara começa a chorar na hora. E todo mundo ficou olhando assim, aí saiu em tudo quanto é jornal, tudo quanto é televisão, ela declarando ali, ao vivo, em público ali, o perdão dela pelo rapaz que tinha matado o filho dela. Mas ela fez isso no nome de Jesus. Aí você pensa assim, poxa, caramba. E essa irmã, ela tá no azeite. Não é? Mas é certo. É um pouco de misericórdia, um pouco de empatia. É tudo muito, muito semelhante, né? Mas realmente é difícil.
né? Isso é até a mente de Cristo. Até porque está no calor, né? Ele tinha acabado, de matar. Não foi uma coisa de anos depois. Né? Bem difícil. Mas é interessante isso, né? Muito. Como que Jesus pode mudar o nosso conceito de vida, né? Sim. De modo geral, o preconceito e o estereótipo atrapalham quando pensamos em amor ao próximo? Olha, eu creio que sim. Porque, infelizmente, dependendo de como a pessoa se apresenta, a gente já tem uma ideia. Sim. Por mais que você não queira olhar para aquela situação e julgar a pessoa, mas a gente já tem, infelizmente, um preconceito do que pode acontecer. Sim. Né? Esse preconceito ele pode ser mudado, é claro, mas o preconceito ele sempre vai existir. A gente, o estereótipo é aquilo que você já... Você olha e constrói uma imagem da pessoa pelo que você está vendo, né? Isso. Você olha e você já constrói aquela imagem ali e pelo estereótipo você já gera conceitos ou preconceitos, né? E você já fica meio assim, né? Então você está andando de um lado na calçada, vem um outro todo... É verdade. Todo malandreado, né? Andando pra cima de você. O cara já meio roupa meio esgaçada, já andando meio de lado. Você devagarinho vai passando pro outro lado já, né? E de repente não é nada, é só um rapaz. Outro dia eu conheci um jovem no retiro de carnaval que a gente faz. Eu conheci um jovem e era muito interessante. Eu olhava para ele assim e falei assim, pô, parece que eu trouxe um bandido pra cá. E o garoto andava assim, tudo se arrastando. Aí você vai conversar com o rapaz, gente boa, não tem nada a ver. Quer dizer, mas é o jeito, né? Aí você tem aquele estereótipo ali, e parece que mas na verdade não é nada disso, né? Talvez até pelo meio que a pessoa vive, né? Sim. E dentro da igreja a gente acaba tendo que ter esse trabalho de orientar, de ensinar. Tem aquela história filosófica de que o meio faz você, né? Que você termina sendo produto do meio, né? Eu não creio que seja, mas... Eu não creio nisso, não. Influencia. Bastante. Infelizmente. Bastante. Bom, glória a Deus. Nós vamos agora ao quadro Opinião. Vamos às ruas perguntar o que significa amar ao próximo. Vamos lá. E amar ao próximo é um dos mandamentos de Deus, um dos principais mandamentos, amar a Ele e ao próximo como a nós mesmos. Eu procuro sempre colocar isso em prática, né, nos ensinamentos de Jesus, né, que Ele nos ensinou esse amor. Então eu procuro colocar em prática com a minha família, com as pessoas que eu até encontro pela rua, ou eu trabalho numa área assim, de pacientes que precisam de medicamentos caros, né, que às vezes está em falta. Então, eu sempre levo uma palavra de esperança, né, baseada naquilo que eu aprendi de Jesus. Respeito, compaixão com as pessoas e é isso, basicamente. Porque acho que, assim, o respeito, no geral, precisa ter... É muito importante para a gente viver em sociedade e todo mundo se respeitar e todo mundo compartilha da mesma vida, né? Da mesma sofrência, da mesma luta diária, de trabalhar, estudar e tudo mais, cuidar de casa. E é isso. O amar o próximo com tudo que Deus deixou isso, né, pai? Deus deixou isso, amar a todos, amar a todos, entendeu? Se olhar quem, entendeu? Até a pessoa que dorme na rua tem que amar ele, que Deus amou a todos, não escolheu cor, não escolheu nada. Amar o próximo é cuidar do próximo, né? É aquela pessoa que está precisando de uma ajuda, levantar a pessoa, né? Para mim, amar o próximo é isso, é dar a mão para a pessoa se levantar, se erguer, né? Não é só dizer que ama, te dá uma moedinha, toma. Não, é ajudar a pessoa a se erguer, ajudar o próximo. Pra mim é isso. É só dizer que ama e pronto, não amar de verdade. Pra mim é isso. Amar o próximo, pra mim, é amar a Deus, amar a natureza, amar o que temos de bom. A gente tá precisando do nosso mundo e tá precisando de muito amor. Eu acho que é amor próprio. Eu acho que amando o próximo, você reflete o amor em você, né? Acho que é o que busca os conceitos cristãos, né? O que tem mais de importante na empatia no mundo, eu acho que é por aí. Né? Amar o próximo, pra mim, eu acho que é a gente fazer o bem, ajudar as pessoas, né? Eu acho que é isso, né? Ser gentil, né? É importante. Hoje em dia o amor, né? Tá se esfriando
mas, né, que ainda possa existir pessoas boas aí no mundo. Amém. Voltamos então. Você viu aí as opiniões, né, o que significa amar ao próximo. Em alguns casos você pode discordar, outros não, mas você fica aí com a opinião de cada um e você também toma a sua opinião, tem a sua opinião. E se a sua opinião for contrária, errada, que esse programa esteja te ajudando, né? Para que você possa entender o amor ou o mandamento de amar ao próximo, né? Porque é algo que nos dias atuais, aliás, eu falo nos dias atuais, pastores, mas nos tempos de Jesus também não era fácil amar o próximo, não. Não. Né? Porque aqueles que Jesus demonstrou muito amor foram os que crucificaram ele, né? Eu acho que um dos momentos mais cruciantes, assim, mais complicados, foi quando Jesus viu o povo dele mandar soltar o Barrabás e crucificá-lo, né? Ali estava gente que ele curou. Ali teve gente, família inteira que ele alimentou com pão e peixe. Sim. Ali teve pessoas que ele fez maravilhas na vida daquelas pessoas. E aquelas pessoas estão lá indo no meio da multidão, né? Que tem gente que vai pela cabeça dos outros. E todo mundo começou a gritar para crucificá-lo e libertar um bandido que precisava, que era para ter o fim que Jesus teve. Tá bom, tudo estava dentro da profecia, dentro da palavra, tinha que acontecer, mas podia ser um pouquinho diferente a coisa, né? Levando em consideração que de uma só vez ele alimentou cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Alguém fala aí de 20 e poucos mil, se for contar as mulheres e crianças. Haja vista que naquela época os casais tinham bastante filhos. Ainda mais no Oriente Médio. Né? No Oriente. Quantos filhos o senhor tem, pastor Osmar? 3. 3. E 5 O senhor netos. Trabalhou no Oriente Médio, não trabalhou? 5 netos eu tenho. Trabalhei em algumas partes da África. Algumas partes, né? Exato. Mas o senhor não pegou essa unção de muito filho, não, né? Não, eu olhei por 3? muita gente lá, mas não, só tem 3. Só tem 3. 2 filhas, um filho e 5 netos. Pastor Nilton, eu sei que tem 2 meninas abençoadíssimas. E eu também tenho um casal, tem 2. Casal. O senhor está ganhando da gente até nisso, hein? Fazer o quê? Oh, glória a Deus. Vamos lá, vinheta aí do X da questão. Vamos ao X da questão. X da questão de hoje. Qual a importância de mostrarmos em atitudes o amor ao próximo? Eu pensei muito nisso para trazer para você hoje o X da questão. E eu terminei chegando a João 15, no versículo 8, que diz assim, ó, nisto é glorificado meu Pai, é Jesus falando, né? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Então, discípulo que é discípulo tem que dar frutos. É assim que se identifica um discípulo de Jesus. Ele dá muitos frutos. E muitos frutos não é só ter a sua igreja, no caso dos pastores, cheias. Dar frutos também é saber perdoar, é saber trabalhar, é saber amar o próximo. Como está dizendo aqui, hoje a gente falou, esse foi o tema do programa. Então, assim, comece a dar frutos. Comece a limpar o seu coração. Para de querer se vingar de pessoas que te fizeram mal. Deixa que Deus, Ele é o seu vingador, Ele sabe fazer a coisa. E começa, então, a ver as portas se abrirem, Deus te abençoando, dando muitos frutos e se tornando discípulo de verdade, e não só de boca para fora, né? Mas discípulo de Jesus, ele tem que dar bastante frutos no nome do Senhor. Bom, hoje nós estamos chegando ao final já de mais uma Conexão, e eu estive aqui com o pastor Osmar Silva, que é lá da nossa igreja de Rocha Miranda. Pastor Osmar, foi um prazer tê-lo aqui, seu endereço, horários para as pessoas te procurarem. Nosso endereço, Rua Conselheiro Galvão, 1004, em frente à estação de trem do bairro de Rocha Miranda, bem ao lado da Praça 8 de Maio. Segunda às 19 horas, quarta-feira, 9, 15, 19 horas, o mesmo horário para sexta-feira e domingo às 8, às 15 horas e também às 18 horas. Rua Conselheiro Galvão, 1004, em Rocha Miranda. Eu aguardo por você. Amém, pastor Osmar. Estamos conectados. Pastor Nilton Rocha também esteve com a gente aqui, abrilhantando o programa. Pastor Nilton, foi um prazerzão ter o senhor aqui novamente. Seu endereço e horário, por favor. Alegria, prazer meu de estar aqui mais uma vez, e eu quero fazer um convite a você e lembrar o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 6:2. O tempo favorável é agora. O dia da salvação é hoje. E se você crê nisso, pode nos procurar na Rua Barreiros, 1195, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite, durante a semana, domingo 8, 15 e 19 horas.
Graças a Deus. O meu endereço é Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem. Durante a semana, 8, 14, 19 horas, eu estarei ali quarta, sexta com vocês. E domingo, 7, 9 e meia, 14 e 18 horas. Domingo tem sido muito especial, traga a sua família e eu sei que você vai alcançar a bênção. Agora, não esqueça, vai no YouTube, passe o nosso canal para as pessoas, Conexão Traço, Pastor Ednilson Lima. Você vai ser abençoado, eu tenho certeza, com os nossos programas que já estão lá, tá bom? O Conexão fica por aqui, um forte abraço e até o próximo programa.